feito essa decisão. E às vezes essas pessoas que aceitam Jesus Cristo depois desaparecem. Porque são influenciadas por outros. Nós não podemos ser influenciados por outros. Nós temos de ter a nossa própria decisão. Poder tomar essa decisão. Amém? Em resposta ao terceiro, Jesus disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meus irmãos, Jesus aqui utiliza uma panorâmica agrícola para transmitir a sua mensagem. Esta imagem consiste de uma atividade de lavrar a terra. Naquela altura não existia tratores. Nem imaginavam o que era um trator naquela altura. As terras para lavrar naquela altura eram arado, principalmente feito de madeira, a ponta talvez feita de ferro, a parte que enterra na terra. O arado é puxado por um ou dois bois ou outro animal. Meus irmãos, aqui ele está a comparar o seguir a ele como estar agarrado a um arado. Quando estamos agarrados a um arado, naquela altura não podia conduzir o arado sem distração. Tinha de estar concentrado. Assim tem de ser o nosso seguimento. Ele tem de estar atento aos animais. Porque muitas vezes os animais que a gente hoje em dia não é assim. Há poucos animais que a gente sabe, que ainda há algumas aldeias que ainda utilizam este sistema dos bois puxarem as carroças, mas eles são complementados. Por exemplo, um boi mais forte é posto de um lado, o outro mais fraco do outro, mas depois as coisas, a pessoa que está a utilizar é que sabe como é que vai dominar os dois. Se é possível puxar mais de um lado ou puxar mais do outro, mas eles tinham-se complementar. Mas quem faz isso é o próprio labrador. Ele é que sabe e sabe os defeitos ou os feitos dos animais. Agora, aqui, ele tinha de estar presta atenção. O arado tinha de ir sempre numa linha reta. Imagina o agricultor que tem lá uns pássaros à frente dele. Se ele começa a ir atrás dos pássaros para os espantar, por exemplo, quando ele olhar para trás, as linhas vão estar a zigue-zagues e cruzarem-se umas por as outras. Agora, quando é a terra lavrada, é tudo direitinho. Meus irmãos, o nosso caminho tem de ser tudo direitinho. Não podemos vacilar. É tentar sempre ir para a frente. Deixar o caminho, o rego que a gente deixa para trás, tem direito. Porque se a pessoa que vem atrás de nós olhar para nós e ver o rego ir assim, como é que ele vai ir atrás de nós? Ele vai dizer, não, essa pessoa é inconstante. Essa pessoa não é certa. Como é que será
vai zigue-zagueando para um lado e para o outro, sem ir numa linha reta. Isto serve como um exemplo. Serve como as pessoas que nos vejam veem a nossa linha. Amém? Olhando para trás, há várias coisas que podem acontecer. Olhando para trás, o rego já fica torto, não tem o controle sobre os animais, e pode danificar o arado. Meus irmãos, o arado é difícil de manobrar. O arado é difícil de manobrar. Nós temos de deixar as nossas preocupações para trás. Eu estou a comparar o arado com a nossa palavra. A gente temos de agarrar ao arado com as duas mãos, concentrado para a frente. Ver o que está a passar à nossa frente. Assim temos de nos agarrar à palavra. Porque ela vai nos levar para a frente. Ela vai nos dar direção. Os dois bois, eu comparo os dois bois com a minha mente. Porque a minha mente está constantemente a ser bombardeada com setas malignas. Então eu tentei tentar controlar a minha mente como temos que controlar os bois. Temos que controlar. A nossa mente está constantemente a ser bombardeada com ideias malignas, estupidezes. Estamos sempre está sempre com ser atentados. E eu vejo isso como os dois bois. Nós temos de tentar controlar a nossa mente, como estamos ali a segurar o boi da direita, puxar para a direita e para a esquerda e controlá-los de uma forma. E a nossa mente é assim. Nós, a levar o nosso arado, a nossa palavra, há só um alvo. Quando vamos com o arado, temos um alvo, que é o fim da terra, numa linha reta. Mas qual é o nosso alvo? O nosso alvo é Jesus Cristo. O nosso alvo é a salvação. O nosso alvo é o céu, o paraíso, estar no fim da terra, no fim do percurso, o fim do caminho, com o nosso Senhor Jesus Cristo perante nosso Deus. Amém? Meus irmãos, com o arado, o labrador prepara a terra. Prepara a terra para quê? Para a semeadura. Para nós semear, para ele semear. Meus irmãos, como a gente estamos a labrar a terra com a nossa palavra. Qual é a nossa semeadura? Como é que a gente vamos preparar? A gente prepara com a oração, a ler a palavra, meditação, congregar aqui na igreja, ouvir a palavra. Como é que a gente semeia a palavra? A ir lá fora, evangelizar. Mas se a gente não estudar, se a gente não preparar a terra, para poder semear, não sabe como é que vamos semear. Fora fazer perguntas, vão nos questionar. A terra preparada. Temos, depois da semeadura feita, o terreno é regado.
própria chuva, ou até artificialmente. E como é que isso é? Essa regadura lá fora. A regadura é quando a gente tem semeado a palavra lá fora. Tentar ir atrás. A gente já falou. E continuar. Não é só dar a semente. Temos de ir lá regá-la. Temos de ir tentar procurar essas pessoas com quem a gente falou. Inicialmente. Ver se a gente consegue dar mais algo àquela semente. Depois da semeadura, depois da rega, vem a colheita. Vem o fruto. E a nossa palavra, levada lá fora, é regada e vai dar fruto. Garantidamente. E qual é esse fruto? Esse fruto é a conversão dessa pessoa. A aceitação do alvo que a gente também temos. O alvo, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olhar para trás não quer dizer que a gente olha para trás e ver para nos avaliar nós próprios. Não. Olhar para trás é como a mulher de Ló. A mulher de Ló, quando os anjos tiraram de Ló Sodoma e Gomorra, mandou-lhe sair. Eles praticamente foram agarrados pela mão e levados para sair de Sodoma. A instrução principal foi não olhar para trás. Não olhar por trás. E o que acontece quando a gente olha para trás? A mulher de Ló olhou para trás, por quê? Ela, de certeza, mudou de ideias. Ela olhou para trás, porque ela, quando virou, saiu de lá, deixou os seus bens, deixou tudo lá. Deixou tudo lá. Meus irmãos, quando a gente troca, quando a gente aceita o nosso Senhor Jesus Cristo e a gente aceita segui-lo, quantos de nós às vezes não olham para trás de coisas que nós fizemos no passado? Mas a gente, quando olha para trás, não podemos dizer, ai que saudades. Temos é sentir arrependimento do que a gente fez. Arrepender que a gente fez aquilo. E pôr isso à parte. Arrependermos todos os dias. Para agarrar no arado, temos de olhar para trás, para a frente. Temos de olhar para a frente. Não olhar para o nosso passado. Nem olhar para o que a gente fez no nosso passado. Nem ter. Isso tem de ser, como é que vou dizer? Como uma borracha. Às vezes a gente faz um desenho, aquelas pessoas que fazem desenhos, sabem desenhar, e depois chegam lá com uma borracha e apagam aquilo. Nós temos de fazer a mesma coisa com o nosso passado. Apagá-lo. Apagá-lo. Nós temos de ser como um atleta. Quando a gente entra num estádio, numa corrida, numa maratona, a gente sabe que o nosso alvo é ali à frente. A meta é lá à frente. Quando a gente vê, por exemplo, quando às vezes a gente assiste na televisão
as corridas, as finais, o que acontece? Os atletas não olham para trás. Primeiro, porque eles veem a meta à frente e ficam entusiasmados com o facto de eles estão a chegar ao fim da meta. Muitos deles, a gente às vezes vê, quando eles olham para trás, o que é que acontece? Tropeçam, caem. E é o que às vezes acontece com a nossa fé. Quando a gente olha para trás, estamos sujeitos a tropeçar, estamos sujeitos a cair. E muitas vezes, quando os atletas estão em grupo, se eles olham para trás, acontece, ele cai. Mas também prejudica aquelas pessoas, aqueles atletas à sua volta. Meus irmãos, nós temos de ser assim. Temos de ir olhar para a frente, correr para a frente, não olhar para trás. Porque se a gente às vezes, se a gente vacila, se a gente cair, também podemos levar algumas pessoas à nossa volta. Então, meus irmãos, quando agarram-se ao arado, quando agarram-se à palavra, não olhem para trás. Amém? O próprio Pedro, quando Jesus veio a caminhar sobre a água, quando ele pediu para ir ter com Jesus, ele saiu do barco. Ele estava agarrado ao arado. Ele estava a ver o alvo à sua frente. O que aconteceu? A sua envolvência, a tempestade, as ondas, ele começou a duvidar. Ele tirou o olho do alvo. Ele tirou o olho por onde ele ia. E aconteceu, afundou-se. Meus irmãos, temos de continuar agarrados ao arado. Temos de continuar a olhar para a frente. Temos de olhar, deixar um rego direitinho. Meus irmãos, nos nossos caminhos, nos nossos atos, nesse arado, nos bois que estamos à frente, quando vamos em frente, quando estamos a labrar aquela terra, temos de nos aperfeiçoar a nós próprios. Tirar os nossos vícios de nós. Mudar os nossos feitios. Mudar nossas atitudes. Perdoar a quem nós temos de perdoar. Pedir perdão a quem nós temos de pedir perdão. Mas não vale a pena dizer, oi, eu perdoei aquela pessoa. Ou aquele fulano ou aquela fulana. E a primeira coisa que a gente faz, quando vai ali na estrada, a gente vê aquela pessoa ao longe. Qual é a nossa primeira coisa? Mudamos de passeio. Vamos para o passeio do outro lado da estrada para não enfrentar com essa pessoa. Meus irmãos, perdão é ir direitinho àquela pessoa, abraçá-lo, perdoá-lo e pedir perdão. Temos de amar a nós próprios como amamos. Temos de amar os outros como nós amamos nós próprios. Se a gente não amar nós próprios, nós não temos uma carreira direita, não temos um rego direito. Mas temos de amar a nós próprios. Porque Jesus nos amou, primeiramente. E amando a nós, a gente ama a Ele. Porque se a gente não conseguir amar a nós próprios, a gente não o ama. Meus irmãos, nosso alvo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso alvo é levar a palavra a outros. Nosso alvo é a salvação. Mas não só a nossa salvação,
mas também tem que ser a salvação dos outros. Acima de tudo, o arado não é fácil de segurar. Este arado não é fácil. Jesus não disse que era fácil. Ele nunca diz, ou na palavra não diz, vai nos dar felicidade. Ele diz, alegra-te. Alegra-te, porque nós temos a Ele. Mas Ele não disse que nós íamos ter uma vida fácil. Ele não diz isso. Mas, se a gente pôr toda a nossa confiança nele, essa confiança nele. Temos de continuar agarrados ao arado. Porque através disso, nós conseguimos livrar a terra, não só para os outros lá fora, mas para nós próprios também. Porque sem isso, sem ter a terra livrada, sem nós próprios não praticar isto, como é que vamos praticar lá fora? O nosso rego, o nosso caminho tem Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncieis a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Tome sobre si a sua cruz. Ele não está a dizer que vai ser fácil. Temos também que carregar a cruz. Amém? Em Mateus 7:14 diz assim: e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há de encontrarem. Meus irmãos, o caminho é estreito, mas o caminho tem que ser reto. E em Isaías a gente lê os pensamentos do nosso Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais suas pesadas. Meus irmãos, temos de seguir as pesadas do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos de seguir os exemplos dele.
O passado está passado. Não há nada que a gente possa fazer do nosso passado. Não podemos preocupar-nos com o futuro. Porque o futuro é de Deus. Nós não podemos preocupar com isso. O futuro é dele. Nós não podemos preocupar com o nosso futuro. Mas é pôr nosso futuro, nossas vidas, agora e futuramente, nas mãos dele. Que ele tudo tratará. Ele sabe a estrada. Ele sabe o nosso caminho. Ele sabe o nosso percurso. Mas nós temos de deixar isso nas mãos dele. Porque se a gente não fizer isso, estamos perdidos. Mas se a gente fizer, a gente sabe e podemos estar alegres que tudo vai correr bem. Meus irmãos, Gálatas 2:20. Pensem nisto. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo vivo, viverá pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. Amém? Ele vive em vós. Ele vive em nós. Ele vive em mim. Eu entrego o meu corpo, a minha vida, inteiramente a Ele. Mesmo estando agarrado ao arado, Ele vai-me ajudar a conduzi-lo no alvo, que é o fim do caminho, que é ir ter com Ele. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, glória a Ti, meu Pai. Obrigado por viveres em mim. Obrigado por viveres nos meus irmãos e irmãs, meu Pai. Ajuda-nos, Pai, a conduzir o arado, meu Pai. Ajuda-nos a controlar os bois no caminho certo, Pai. Ajuda-nos a fazer o caminho reto. Ajuda-nos a atingir o alvo, meu Pai. Que será Tu na glória, meu Pai. Ajuda-nos, Pai, a conduzir o arado, Pai. Ajuda-nos a viver cada dia perante Ti, Pai. Por nossa vida, todos os momentos, todos os nossos fazeres, Pai, nas Tuas mãos. Primeiramente, Tu. Acima de tudo, Pai, serás Tu nas nossas vidas, Pai. Primeiramente, acima de tudo, meu Pai. Ajuda-nos, Pai, a caminhar no Teu caminho. Os Teus pensamentos são mais altos que os meus. Os Teus caminhos mais altos que os meus, Pai. Mas, Pai, ajuda-nos, Pai, a alinhar os nossos pensamentos, alinhar os nossos caminhos com os Teus pensamentos, os Teus caminhos, Pai. Pai, ajuda-nos, Pai, não olhar para trás, Pai. Ajuda-nos, Pai, sempre olhar para a frente, olhar para o Teu alvo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço por que Tu tens feito e há de fazer nas nossas vidas, Pai. Amém.
Pode se assentar em nome de Jesus. Miguel, chama a Mila, por favor. Sim, para avisar ela que acabou já. A graça e a paz, igreja. Meus amados, esse ano Deus vai fazer muita coisa aqui nessa igreja, eu creio em nome de Jesus, porque nós passamos aí 30 e tantos dias orando e clamando para Deus fazer a vontade dEle. Eu tenho certeza que Ele ouviu a nossa oração e está fazendo a vontade dEle nesse lugar. Amém? E nós vamos hoje apresentar a igreja, embora só para que a igreja conheça, só para que a igreja saiba, embora, como é que eu posso dizer, não é nada novo, mas só para que a igreja saiba, apresentar à igreja os nossos obreiros, aqueles que estão à frente da obra, aqueles que Deus levantou aqui nesse lugar para cooperar com a obra e para fazer a obra. E vamos hoje separar um líder de jovem, aquele que Deus tem posto no nosso coração e aquele que tem colocado a mão no arado. E eu queria aproveitar essa palavra que o diácono Fernando trouxe para a nossa igreja e que vocês realmente guardassem essa mensagem no vosso coração. Porque para mim, que já coloquei a mão no arado há muito tempo, é muito bom ouvir. É sempre como uma exortação do Senhor, porque muitas vezes nós queremos olhar para trás. E muitas vezes o inimigo nos força a olhar para trás. Mas a gente tem que olhar sempre à frente. E é chamando a igreja a olhar sempre à frente, que eu quero chamar a Camila aqui à frente. Queria chamar os diáconos para virem impor as mãos sobre a vida dela conosco, que hoje nós estamos separando a Camila durante esse ano de 2016 para o Ministério dos Jovens, liderar esses jovens. Por isso também quero avisar vocês, jovens, que vocês têm aprendido aqui a palavra de Deus, que diz para que nós estejamos sujeitos, submissos à liderança. Mas quero chamar muito mais do que isso, é que vocês cooperem com a liderança, que vocês cooperem com a Camila. A melhor coisa para um líder é encontrar cooperadores. É como se tivesse encontrado um tesouro. Porque encontrar aqueles que atrapalham a obra é muito fácil. O inimigo está aí para fazer nos atrapalhar. O inimigo está aí para tentar nos derrubar. O inimigo está aí para tentar nos acusar. Ou seja, é muito fácil. Mas encontrar cooperadores, aqueles que pegam na mão da gente e dizem, vamos, eu estou contigo, para onde tu vais? Aonde que Deus está te mandando ir? Qual é a ideia? Vamos, eu vou te ajudar. É muito difícil. E eu quero chamar vocês para fazer isso. Quero convidar vocês a fazer isso, jovens, na vida da Camila. E por quê? Porque pode ser que amanhã, pode ser que em 2017 seja você o que vai liderar. E eu tenho certeza que a palavra de Deus diz que nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E isso é para tudo. Se você for alguém hoje que apoia o seu líder, você pode ter certeza que lá na frente você vai encontrar apoiadores. Mas se você for alguém que está sempre contrário a ele, lá na frente você vai ver o que vai acontecer. Por isso que você seja esse que apoia, que ajuda, que estende a sua mão e que avança. Porque a única função do líder é chamar o povo para ir à frente, para ir avante, para ir na caminhada. E essa é a única função dele. Então, a única coisa que você vai fazer ao ajudar um líder é impulsionar para que vá para frente. Amém? Por isso eu quero mesmo chamar os jovens para ajudar a Camila nessa caminhada. E vamos toda a igreja ficar de pé e vamos orar por ela em nome de Jesus. E dizer para Camila um versículo bíblico que Deus diz ao coração, que Deus falou ao coração do Timóteo através do apóstolo Paulo e que Deus falou muito ao meu coração, que está em 2 Timóteo capítulo 2. Apresenta-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Guarda isso para o teu coração porque é ouro. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos a vida da Camila nas tuas mãos, Senhor. Pai, a tua igreja com as mãos estendidas, levantadas, Senhor, concordando, Senhor, com isso, Pai. O que será ligado na terra será ligado no céu, Pai. E nós ligamos isso, ó Pai. Que ela venha a ter sabedoria, Senhor, do teu Espírito Santo, discernimento, Senhor, entendimento, ó Pai, para saber liderar, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no coração dela, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda ela, Senhor, no seu ministério. Ajuda ela a crescer, a desenvolver, Senhor,
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca as palavras certas nos seus lábios. Coloca as palavras certas na sua mente, Pai. Não deixe que o coração dela, Pai, venha enganá-la, Pai. Que ela possa ser firme e forte nas suas atitudes, ó Pai. E que a atitude dela, Pai, seja através do Espírito Santo de Deus. Seja através da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta, Pai, pessoas, ó Pai, que possa apoiá-la, Senhor. Que possa ajudá-la, Pai, a crescer e a desenvolver juntos, ó Pai. Porque nós vamos conquistar o mesmo céu, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, Senhor, colocamos as nossas mãos, Senhor. Abençoamos e damos ordem, Senhor, a isso, ó Pai. Que ela venha a ser líder de jovem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Enquanto Camila está abraçando aí os diáconos, eu queria então chamar à frente aqueles que eu citar o nome, que são aquelas pessoas que já fazem a obra, que têm algum ministério em suas mãos, e que nós, pastores e diáconos, também vamos orar por essas pessoas, porque são os obreiros da nossa igreja, e profetizar de que em nome de Jesus todos os ministérios vão estar ativos esse ano. Amém? Queria então chamar aqui à frente a Josie, que serve a nossa igreja com o ministério de oração, a Isabel, que serve a nossa igreja no ministério dos socorros, o Micael, a Camila, a Milena e o Rian, que serve a nossa igreja no ministério de louvor, a Laura e a Luzia, que são nossas cooperadoras em Cristo Jesus. E queria chamar os diáconos aqui, Mila, Fernando e João Paulo. Igreja, todas as vezes que nós falarmos os obreiros, nós estamos nos referindo a estes aqui, que têm uma função específica dentro da casa do Senhor. Amém? Queria que nós orássemos, estendêssemos as nossas mãos e orássemos sobre a vida deles também e profetizássemos em nome de Jesus que 2016 vai ser o ano de abundante colheita em cada ministério, vai ser o ano da ativação e eu creio, em nome de Jesus, que neste ano nós vamos ter mais obreiros que vão trabalhar com teatro, com dança, ministério das mulheres, ministério dos homens, dos velhos, da viúva, de todo tipo. Olha, vai ter ministério para tudo, eu creio em nome de Jesus. E todos vão estar ativos em nome de Jesus. Amém? Estenda as vossas mãos em nome de Jesus. Pai, como ministros do Teu Evangelho, Senhor Deus, nós separamos, ó Deus, aquilo que já estava separado, Deus, aqueles que já têm colocado a mão no arado, Deus, aqueles que já têm cooperado com essa obra, aqueles que já têm, Deus, pagam um preço de oração, de vida, de intercessão, Senhor Deus, de trabalho por essa obra. Nós, como Tua igreja, Pai, nós queremos reconhecer, Deus, a função deles como obreiros em Tua casa, separá-los, Deus, destacá-los, Deus, perante a Tua congregação, Deus, que estes são os obreiros que trabalham nessa igreja, nessa congregação, Pai, que servem a cada um de nós, Pai, que pagam preço de suas vidas, ó Deus, por cada um de nós, e nós te agradecemos, Pai. E a partir destes, Deus, nós profetizamos, ó Pai, em nome de Jesus, que esse ano, Pai, nós vamos ter mais obreiros, ó Pai. Que neste ano, Senhor Deus, Tu vais levantar líderes, Deus, em cada área, em cada departamento. Nós profetizamos, Deus, que o Teu sangue, Deus, irriga, Pai, todos os membros do Teu corpo, Senhor. Que todos os membros são ativos, ó Deus, que todos os ministérios funcionam, Pai, funcionam em abundância, Senhor Deus. Que os frutos, Deus, brotarão e eles permanecerão, Senhor. Nós profetizamos, Deus, que nós daremos os nossos frutos nas estações certas, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te agradecemos por esses obreiros, abençoamos eles, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém? Vamos aplaudir em nome de Jesus ao nosso Deus. Podem sentar. Podem sentar, amados, em nome de Jesus. Queria avisar vocês Queria então pedir a vocês todos, como já falamos, e nós passamos esses 37 dias em oração para que Deus abençoasse a vinda dos pastores que estão chegando. Quero reforçar a vocês que os pastores procuraram a gente através do nosso irmão Ali Brito. Ele é ocupado. Qualquer coisa, apredeja. Para quem não sabe a história do apredeja, tem que vir para a igreja para saber.
Por isso, por meio do Brito, que deu ótimas referências na nossa igreja, glória a Deus, viu, Brito? Muito obrigado também, porque é bom ver que a igreja de Deus produz frutos e os frutos são reconhecidos. Então, os pastores pretendem vir quarta-feira, que vem é o dia que está previsto para a chegada deles, mas vamos continuar em oração para que a vontade de Deus seja feita até que nós olhemos face a face para o rosto deles e digamos, eles estão aqui. Amém? E tenha certeza que se eles colocarem os pés aqui é porque Deus permitiu, porque o que a gente tem orado, né, Senhor, seja feita a vossa vontade, a tua vontade. Por quê? Porque muitas vezes o coração do homem tem desejos e o coração do homem, a Bíblia diz que é enganoso. Então, nós precisamos colocar tudo e como eles lá têm colocado nas mãos de Deus, que seja feita a vontade de Deus na vida deles e que se eles entrarem aqui e nós olharmos para a face dele, podemos saber que Deus os enviou e que eles vão ser bênção e nós vamos ajudar eles e eles vão nos ajudar em nome de Jesus. Amém? E que não haja confusão na mente de vocês, eles vão entrar na nossa igreja como membros da nossa igreja, eles não são pastores sobre a vida de nenhum de vocês, os pastores sobre a vida de vocês sou eu e o pastor Tiago, até que Deus os levante para pastorear uma igreja. Amém? Que não haja confusão em nossas mentes. Em nome de Jesus. Mas eu quero pedir a vocês que estejam em oração pela vida deles. Já foi arrendado o apartamento. Essa semana eu vou lá organizar, limpar, deixar tudo bonitinho. Coisas que já foram doadas para o apartamento deles e eles ficaram muito gratos. E eu também fico muito grata porque vejo a igreja frutífera. E estejam em oração por essa viagem, pela vida deles, pelos filhos deles. Tá bem? É o pastor, a esposa e 3 filhos, homens. Tá bom? Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e vamos entregar esse culto ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença, pela tua glória, pelo teu poder, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu amor, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, pela prosperidade, Senhor, que está em nossas vidas, Senhor, em Cristo Jesus, Senhor. Obrigado que somos, Senhor, pessoas, Senhor, capazes de fazer a tua vontade, o teu querer, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos ensina a cada vez a amar, Senhor, ao nosso próximo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, obrigado, Senhor, por levantar, Senhor, esses obreiros, Senhor. Que venham mais obreiros, Senhor. Que venham mais diáconos, Senhor. Que venham mais pastores, ó Pai. Conforme o teu coração, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, ó Pai. Nós não estamos aqui para fazer vontade de homens, Senhor, mas sim para fazer a tua vontade, ó Pai. Porque tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, Pai. Não nos deixa, Pai, no escuro, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abre os nossos olhos, ó Pai. Abre os olhos da tua igreja, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Levanta missionários, Senhor. Levanta levitas, Senhor. Levanta, Pai, intercessores, ó Pai. Levanta, Pai, pessoas que dominam a palavra, mestres, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que tu venha, Senhor, descer sobre essa igreja, Pai. Desce sobre essa igreja, Espírito Santo de Deus. Cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do